Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário. E ao longo desses 10 anos na UniTV, este programa tem sido um espaço dedicado à literatura, à memória, à cultura e às histórias que ajudam a preservar a identidade de um povo. E hoje a nossa conversa nos leva justamente ao encontro da palavra que guarda memória, tradição e pertencimento. Nós temos o prazer de receber o escritor, educador, fundador da Academia Orleanense de Letras, Valdemar Masurana, autor de diversas obras que valorizam a linguagem, a cultura e as raízes do sul catarinense. Entre elas, o seu mais recente livro, Epopeia de Anita, uma biografia poética composta por 48 poemas que recriam a trajetória de Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos. E junto está também conosco a professora, pesquisadora e atual presidente da Academia Orleanense de Letras, Luísa Liene Bressan da Costa, estudiosa da obra de Masurana desde o mestrado até o doutorado, com pesquisas voltadas especialmente às narrativas sobre imigração italiana, imaginário e memória. Valdemar Masurana, Luísa Bressan, é um prazer enorme tê-los aqui no Bate-Papo Literário. Valdemar já esteve aqui outras vezes. Luísa, conheço de muito tempo, né, do nosso mestrado, doutorado em Ciências da Linguagem. É um prazer revê-la e agora aqui no Bate-Papo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Renata. Prazer nosso de estar aqui para conversar um pouco sobre a literatura produzida nas encostas da Serra, principalmente pelo professor Valdemar, que resguarda todas essas questões que você comentou, né? O imaginário do imigrante italiano, as memórias, a própria identidade desse recorte, né? Onde nós estamos inseridos. Querido, fale um pouquinho para nós dessa obra maravilhosa que o senhor tem há muitos anos, são muitas obras, né? Fechando com chave de ouro esta última agora, a Epopeia de Anita, que traz aí a nossa história, né? O nosso legado, aqui sul catarinense, a nossa história do nosso povo. Fala pra gente, Valdemar. Eu quero, antes de tudo, saudar os nossos ouvintes, quero agradecer o convite para a gente estar aqui presente no dia de hoje e falar sobre essa obra Epopeia de Anita, que, na minha opinião, é uma das obras que eu tive a sorte de fazer, né? Porque a gente vai se envolvendo com a literatura e nós, desde muito tempo, estamos trabalhando juntos, a Luísa também, a minha esposa, o padre João da Lalba, que era um inspirador, que viveu em Orleans durante bastante tempo, e a nossa Academia Orleanense de Letras, que tem 45 anos, né? Está fazendo agora. Tá, então é 1981. Nossa, já, olha que beleza. É para ser a segunda academia mais antiga do estado de Santa Catarina. Justo. Será a terceira se Joinville reavivar a deles, que eles teriam fundado uma antes da nossa, que depois por um tempo não esteve ativa, mas parece que ultimamente ela está ativa e a história é assim, ela pode dizer que houve um tempo em que a academia esteve adormecida, né? Sim, acontece. Então nós teríamos a segunda ou a terceira academia do estado. Está ali no ranking. Está. Então, em cima do ranking. Foi um grande prazer trabalhar os poemas sobre a biografia de Anita Garibaldi, porque desde criança eu ouvi falar em Anita Garibaldi. E me impressionou porque, quando eu era criança, já faz bastante tempo, né? Ter uma mulher como heroína parecia algo assim diferente, né? Que normalmente a gente estudava história e aparecia nomes de homens que eram heróis, que eram descobridores, que eram até literatos. E, de repente, surge o nome de Anita Garibaldi no meio dessa história toda e ficou assim na minha memória esta imagem de uma mulher heroína. E em 1985, se eu não me engano, esteve em Orleans o escritor Ludwig van Rau.
E ele é autor de eu acredito que é a obra mais completa sobre Anita Garibaldi, historicamente. Sim. Né? E no almoço, sentei perto dele e a gente ficou conversando e ele falou dessa obra. E me interessou, porque era mais um chamado assim, de atenção sobre Anita Garibaldi, que já tinha me chamado a atenção antes, quando tinha conhecido esse nome. E na semana seguinte ele me mandou um livro autografado e com recortes de jornal também sobre a obra e sobre Anita Garibaldi. Então aquilo foi para mim um impulso que me fez gostar ainda mais do assunto Anita Garibaldi. E aí, mas o senhor, desde então, em 1980, fez vários livros até chegar a este de Anita. São 48 poemas, é isso? Aqui são 48 poemas que eu fiz baseado nesta obra e baseado na obra do Adilson Cadurim. Sim. Também, que é um grande incentivador da memória de Anita Garibaldi e que está transformando Laguna em cidade de Anita. De Anita. Né? Como deve ser mesmo. E isso, então, também fez com que me desse o impulso inicial, né? Porque a gente vai pensando, poxa, essa heroína, essa pessoa, tem uma história tão bonita, tem atos heróicos tão importantes. Nós hoje vivemos uma época em que a literatura sobre a mulher e da mulher é tão importante, por que não fazer alguma coisa para a gente divulgar mais ainda o nome? Mais ainda, a gente precisa desses nomes, desta heroína. Né? E o poema, na minha opinião, ele tem um valor diferente do histórico. E a história mostra o fato e você conhece o fato e encerra por ali. A literatura, ela dá uma visão um pouco diferente e suscita o debate, suscita a busca. E eu acho que traz um encantamento, né, ao redor daquela pessoa, daquele assunto. Né? Cria uma espécie de auréola e que as pessoas vão questionar, vão se aprofundar no conhecimento. E tem essa licença poética também. Exatamente. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Na volta vamos falar mais aqui da epopeia de Anita. E eu quero que a Luísa fale para a gente um pouquinho dessa pesquisa, né, que ela faz já há tanto tempo sobre a obra do nosso querido Masurana. Não sai daí, que a gente já está voltando. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando sobre literatura, memória e poesia com o escritor Valdemar Masurana e a pesquisadora e atual presidente da Academia Orleanense de Letras, Luísa Bressan. Mas antes de continuarmos, vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, nossa parceira aqui do Bate-Papo, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom, parceria maravilhosa. Vou voltar aqui com a Luísa, então, para falar um pouquinho, que a Luísa é pesquisadora do nosso escritor aqui, que agora, aliás, é como Val Mazur. O senhor consegue se identificar com esse novo nome aí de escritor? Como é que tá? Como é que o senhor está recebendo, assim, esse pseudônimo, vamos dizer assim? Ele está cozinhando, né? Vamos deixar cozinhar porque dizem que o nome mais curto é mais comercial. Sim, né? Então, isso foi uma ideia da editora, né? Então a gente optou por esse nome, parecendo que vai pegar, né? Sim, a gente tem alguns escritores, o Alexandre Bittencourt ficou Alex Bitten,
o seu Murilo Medeiros ficou Lilo Medeiros, e as editoras usam de estratégias, né, para que as pessoas, para que o livro possa alcançar mais pessoas, e isso é muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho com a Luísa, então, que através desse encantamento pela obra do Masurana vem fazendo aí uma pesquisa, né, que imigração italiana, que vem literatura, imigração italiana, imaginário, memória. Fala pra gente, Luísa. Então, eu preciso contextualizar, né, um pouquinho sobre a nossa história em comum, que foi de professor e aluna. Eu fui aluna do professor Valdemar desde o tempo que a escola ainda funcionava aos sábados e nós tínhamos aulas de inglês. Depois, no ensino médio, ele foi meu professor de literatura e aí trabalhava muito o texto literário, né? E penso que lá iniciaram-se as paixões pela palavra literária e que me trouxe, né, hoje como pesquisadora. Quando eu reingressei no programa, né, no PPG-CL, e que havia a linha texto e cultura, eu migrei porque eu era da análise do discurso e eu vim. E, casualmente, no dia que eu fui fazer as avaliações, havia uma outra garota com o livro Operários da Primeira Hora embaixo do braço, comentando que, se ela fosse aprovada, ela estudaria aquele livro durante os estudos. E aí ela acabou tomando outros rumos, né, e não fez. E aí, quando eu conheci a professora Heloísa, né, responsável pelo grupo de pesquisa Imaginário e Cotidiano, e a teoria do imaginário já estava, né, na Academia Orlenense de Letras, é meu padrinho também na academia. Que amor. Então, eu estava lá desde 2007, isso era 2013, e por que não trazer os estudos dos escritores dessas academias? Isso é tão importante. Para a academia maior, para a ciência, né? Porque muitas vezes a gente vai para os cânones, né, Renata? Normalmente você toma para o estudo científico aquelas obras já consagradas. Então, assim, você corre algum risco de repente, ter algumas resistências, mas não foi o nosso caso. Tá? Foi assim, um acordo muito tranquilo entre orientador e orientanda, e a gente foi começando a estudar. E aí o Operários de Primeira Hora serviu, né, para que nós pudéssemos escrever a dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado é apenas um estudo sobre o imaginário do imigrante italiano a partir desta obra, né? Toda a descrição que é feita, a cidade que também é imaginária, né, na narrativa do professor Valdemar, né? Então ele trabalha com Bretano, e Brentano nada mais é do que a sede da colônia Grã-Pará, né? Então ela já vem revestida desse imaginário de um povo que vai construir com as mãos, né, a própria história de vida. Então, assim, essa obra nos rendeu muitos outros estudos, porque aí, a partir dela, nós estudamos a manifestação religiosa, o imaginário religioso que sustentou... Que é muito forte, né? Muito forte na imigração italiana. Depois, nós trabalhamos com as questões culinárias, que também é um outro aspecto interessante da obra, né? Essa ancestralidade posta à mesa, as dificuldades da alimentação, os próprios desencantos quando aqui chegaram, ou as distopias, né? E na tese de doutoramento nós continuamos, só que aí a gente faz um estudo trabalhando a literatura comparada, né? Então eu tomo uma obra de um escritor gaúcho, que casualmente é contemporâneo do professor Valdemar, conhecido dele, né? Olha. Que é o José Clemente Pozenato, e além do Quatrilho, que é a obra mais conhecida dele, ele escreveu uma outra obra chamada A Cocanha,
né? Que é exatamente o universo mítico que trouxe os imigrantes italianos para outras terras, né? Em busca da terra prometida. E aí a gente faz um estudo, né? A partir da teoria do imaginário, que trabalha também os mitos fundadores, né, Renata? E vamos até a Grécia Antiga, né? Nossa. Com a antiga Atlântida, né? Maravilhoso. E a caminhada da humanidade em busca do melhor lugar, né? Em busca desse sonho de se reconstruir. Que é a cocanha. É a cocanha. Nós vamos fazer um intervalinho, mas na volta a gente conversa um pouco mais sobre essa pesquisa maravilhosa e sobre a obra do querido Val Mazurana. Eu acho que eu vou me acostumar, vou pensar aqui, porque Mazurana já está aqui no meu inconsciente. Gente, não sai daqui, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com o escritor orleanense Valdemar Mazurana e a pesquisadora Luísa Bressan sobre a importância da pesquisa e da memória para manter viva a literatura catarinense. Mas no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publishing. Olhem só. Olá, leitor, tudo bem? O Book in View de hoje apresenta o livro Eu Sou Assim, Biologicamente, escrito por Maria de Lourdes Capone. A autora é criadora da metodologia Capone, que ajuda a identificar rapidamente as principais características do temperamento de uma pessoa e como lidar da melhor forma possível com cada uma delas. Este conhecimento é extremamente útil para aumentar a qualidade nos relacionamentos em todos os níveis, assim como colaborar para o autoconhecimento e na melhoria da autoestima do indivíduo. Uma leitura reveladora. Até o próximo episódio do Book in View. Muito interessante, realmente uma leitura reveladora. Gente, voltando então, eu tenho que compartilhar com vocês, a gente está gravando, hoje é dia 28 de maio, né, o dia da gravação, ele vai ao ar depois, mas é dia do aniversário do nosso grande escritor aqui, o Valdemar Mazurana. Parabéns! Muitos e muitos anos de vida e muitas obras literárias aqui para trazer o nosso universo para o grande leitor. Muito obrigado. Este desejo de muito mais obras literárias é que me empolgou, né? Que realmente eu vou me esforçar por cumprir esse seu desejo. Valdemar, são quantos livros? Publiquei 11 livros. Que maravilha. Esse é o 11º, então. Por coincidência. A Sueli também? Esse é o 11º. Então, juntos vocês têm aí 22 livros publicados. Exatamente. Que a Sueli também traz, né, na obra dela. Sim. É uma obra que traz memórias também, tem alguns livros maravilhosos. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a pesquisa do livro. Demorou muito tempo? Porque nós temos um material bom, farto sobre a Anita Garibaldi, né? Tem. É interessante visitar, por exemplo, Laguna, porque tem a igreja de Santo Antônio relacionada com o assunto, tem a casa de Anita, tem museu, tem a casa onde foi, que era a casa do governo da República Juliana. Sim. Né? Também da Câmara dos Vereadores e tudo assim, além da estátua que tem, das ruas. A Laguna é muito interessante. O centro histórico de Laguna é maravilhoso, né? Geograficamente é uma riqueza a gente visitar Laguna com essa intenção de conhecer os diversos locais. Mas uma coisa interessante é que Laguna, na época em que Anita Garibaldi nasceu, não tinha assim os limites definidos, era muito grande. Tubarão pertencia à Laguna. Exatamente. Acredito que Orleans e até perto de Araraguá. Provavelmente, né? Então, na verdade, hoje Tubarão não reivindica, mas
Anita Garibaldi nasceu no que hoje é o município de Tubarão. Tem uma rosa, né? E ali que tem também, exatamente, um pequeno monumento. Monumento, no exatamente. local onde supostamente ela teria nascido, né? E a gente visitando, assim, geograficamente, se deslocando nesse mapa, a gente começa a sentir, assim, a palpitação da vida dessa heroína. E o importante dela é que ela é uma representante genuína do povo brasileiro que existia e que existiu de fato nos primeiros 500 anos da história do Brasil, né? Uma família pobre, uma família humilde, mas uma personagem determinada, que parece que nasceu predestinada para alguma coisa. E que está no imaginário nosso, entra exatamente. No imaginário, sem dúvida nenhuma, né, Luísa? Com certeza. Aliás, eu agradeço a Luísa pelo estudo que ela fez sobre a obra Operários da Primeira Hora e sobre o prazer que ela tem quando a gente entrega um livro para ela. Que legal, né? Como professora universitária. Professor, quem quiser adquirir este e outros livros, o senhor, como é que faz? Aqui deve ter aqui no início o pedido, fazem o pedido. Tá. Porque fica difícil a gente colocar nas editoras. Mas se assim, colocar o nome do senhor no Google ali, Mazurana, ou Val Mazur, vem o livro para a gente? Já tem. Perfeito. Então, Já só tem. colocar ali Valdemar Mazurana ou Val Mazur, localiza o livro, porque eu tenho certeza que bastante gente vai ficar interessada em conhecer. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos fazendo um trabalho assim através do Google. Isso é importante, fazendo né? um site, um blog, né? Eu entrei no blog. Vocês estão construindo o blog, eu imagino, né? Estamos construindo o blog. Que legal, isso é importantíssimo para que a gente possa realmente encontrá-lo, né? Eu pensei até em fazer um audiobook. Não sei se isso é muito caro, é um pouco complicado. Eu sou uma consumidora de audiobook. Eu acho que é uma excelente ideia, porque hoje em dia a gente está, sei lá, eu faço ginástica e é aquela coisa um pouco maçante, vamos dizer assim, eu vou ouvindo livro, vou no supermercado ouvindo livro. Mas vamos lá, eu quero que a Luísa fale um pouquinho sobre a Academia Orleanense de Letras, que atualmente você é a presidente, foi fundada pelo querido Mazurana e a Sueli também, né, por vocês dois, em 1981. É isso? Na verdade, eu sou um dos fundadores. Exatamente. Um dos fundadores, que é um grupo de pessoas que se reuniram para fundar. É membro fundador, vamos dizer assim, né? Exato. Desses membros fundadores, nós ainda temos 3 que participam ativamente, né, nesses 45 anos de existência da academia. Que sempre produz e publica, né, a obra coletiva todos os anos. Então, a gente completou, há alguns anos atrás, uma coletânea usando o alfabeto grego com produções coletivas. Então, essa coletânea a gente encerrou e a gente inicia ciclos, né, Renata, sempre escrevendo. Que é o lema da Academia Orleanense de Letras, né, escrever sempre. Certo. Né? Então, o trabalho acadêmico, ele precisa constantemente de renovação. E no atual momento, com outras plataformas de leitura, ou até mesmo a ausência da leitura nessa geração, é desafiante trabalhar na academia, né? Eu estou na 3ª gestão. É mesmo? Não sabia, Luísa, já é a terceira? Houve uma pausa, né, entre a primeira e a segunda na sequência, aí houve uma pausa e agora no ano passado eu retornei, né, à presidência para movimentar, para tentar fazer um trabalho, né, que realmente mostre a cultura escrita de Orleans. Então, hoje nós somos 9 acadêmicos ativos, né, produzindo. Nós temos, assim, a inclusão verdadeira dentro da nossa academia, né? Eu acho que você já até o Pedro já veio aqui. Já esteve aqui o Pedro. Um trabalho que eles fizeram nas escolas com o seu Valdemar e a dona Pedro é muito ativo. E nós temos também um remanescente dos povos indígenas conosco. Mesmo?
Então, assim, é Esse muito eu não interessante conheço. ter o Vanderlei, Olha, que inclusive reivindicou, né, que o território do município de Orleans seja reconhecido, e foi reconhecido esse ano como território de descendentes de povos originários, né? Então, isso enriquece o nosso fazer. cultura, né? Cultura. E ao lado, né, de Valdemar e Sueli, nós ainda temos o acadêmico Luiz Carminati, que é um dos membros fundadores. Os demais, né, a pessoa mais incentivadora que a gente ouve falar muito, eu só o conheci, né, assim, de passagem, que foi o Chico Pedra, que era assim uma figura lendária e que até merece estudos também, porque ele é dono da gráfica, né? A família hoje continua com a gráfica, e então ele fez todo um movimento incentivando a todos, né? E num 7 de setembro de 1981 foi fundada a academia. Coisa Estamos linda, lá gente, há 45 anos. Gente, o bate-papo literário, este está terminando, mas eu queria agradecer vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos. O Mazorano já esteve aqui com o Pedro e a dona Sueli para falar desse trabalho que vocês fazem com as escolas, que é muito importante também. Luísa, um prazer te receber e te rever também. Beijo, muito obrigada. E eu conversei hoje com o escritor Valdemar Mazurana e com a pesquisadora Luísa Liene Bressan da Costa sobre literatura, memória, imigração italiana, identidade cultural e também sobre o livro Epopeia de Anita, que recém foi lançado. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a manter viva essa trajetória de 10 anos. A Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você.